Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido os amados para ficar de pé para a gente ler a palavra que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Vamos, não vou me alongar muito porque tem uns mosquitinhos aqui que quando escurece pega as mulheres aqui nas pernas, pense, viu? Elas sofrem. Então, eu vou ser breve. Até que a gente chegue mais cedo, que é para dar aquele estudo sobre as obras da carne que a gente está dando aqui. Então, vamos ler? Todos acharam? Digam amém? Amém. Então, vamos ler. Diz assim, versículo 22, hein? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E tendo passado, então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram. Deixa eu ver aqui. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Que Deus, nesse momento, Ele ilumine a minha mente e fale aos nossos corações. Amados, está aqui uma passagem bíblica que mostra que muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca, Ele permite que a gente seja levado ao encontro de uma prova. Aqui está uma passagem bíblica que prova isso. A Bíblia diz que o Senhor estava pregando ali na beira-mar e Ele mandou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, para outra banda. E os seus discípulos, eles não questionaram. Eles entraram no barco e foram. Enquanto isso, o Senhor ficou, se despediu da multidão. Era mais ou menos essa hora assim, de 4 para 5 horas. Despediu-se da multidão e subiu para orar a parte. O Senhor gostava de orar, porque quando a gente ora, a oração, ela é uma comunicação do homem com Deus. A oração,
ela faz com que o homem tenha mais intimidade com Deus. Por quê? Porque o homem passa a conhecer o seu Deus e Deus também passa a conhecer as intenções do nosso coração. Não que ele não saiba, mas porque quando a gente fala é melhor. Quando a gente fala, a gente se revela diante dele, a gente mostra quem a gente é. A oração é para o homem contar suas fraquezas para o seu Deus, pedir socorro a ele, contar os seus pontos positivos, negativos, seus pontos fracos. Na oração a gente se comunica, a gente se abre com ele e ele se revela para nós. Então, amados, é importante que quem obedece a Deus, que quem serve a Deus, ore. E Jesus fazia isso. Ele gostava de orar e ele subiu para orar. E ficou lá no monte orando, né? Jesus gostava de orar no monte. Sabe por quê? Porque se ele não fosse para o monte orar só, o pessoal não deixava ele sozinho. Aonde ele estava, aonde Jesus estava, tinha multidão de pessoas. Era 3.000, ei, não era 2, 3, 4, 10 não, viu? Era 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas acompanhando o Senhor. Ele era constantemente visto com mais de 2, 3.000 pessoas seguindo ele. Então, ele gostava de ficar só para poder orar, se comunicar com seu pai. Então, ele se despediu da multidão e subiu para orar. E ficou ali orando. Olha, irmãos, observem bem, prestem bem atenção. Jesus, ele orava, e eu gosto porque a oração, ela nos dá poder. A oração seguida da obediência nos dá poder. Porque Jesus subiu para orar e ficou lá. De 6 às 9 é a primeira vigília. Ele ficou orando de 6 da tarde às 9 da noite. De 9 da noite é a segunda vigília, até às 12, segunda vigília. E o Senhor orando, né? De 12 da noite às 3 da manhã, terceira vigília. E o Senhor orando. Enquanto isso, os discípulos estavam lá, no meio do mar. E vocês não sabem o que é que estava acontecendo. Estava acontecendo o quê? O inimigo se levantou contra aqueles discípulos, como quem diz assim, vou acabar com eles. Ele está sem o mestre dele. O mestre dele não está no barco, então eu vou colocar para afundar. E tocou nas águas ali, é possível que ele tenha tocado, o inimigo fez um movimento ali, olha, as águas se levantaram, o vento começou a soar fortemente, de maneira tal que a água entrava dentro do barco e os discípulos entraram em agonia, ficaram nervosos, e começaram a ficar preocupados, e os discípulos eram bons em guiar barco e navegar, eles eram bons, porque uma boa parte deles eram pescadores. E diz a palavra que eles estavam lá no meio do mar sendo açoitados pelas ondas, porque o vento era forte e soava o contrário. Eles queriam ir para frente, mas o vento soava eles para trás. Queriam ir para frente, mas o vento mandava eles para trás. E aí, eu fico olhando que a água caía dentro do barco e queria afundar o barco, e ele se revezava. Um tirava água, outro segurava a vela, outro ia para o timão, e cada um ficava fazendo uma obra para que o barco não viesse afundar. E era agonia, e eles gritavam, e davam ordem um para o outro, e dizia de lá, e dizia de cá. E era aquela agonia. Imagina uma tempestade, em alto mar. É assustador. Eu estava vendo numa imagem que eu vi lá na internet, um maremoto. É uma onda gigantesca, irmão, é uma onda tão gigantesca que se ela viesse aqui, ela cobria toda essa comunidade aqui. Aquela onda bem gigante que parece que você olha assim, parece que dá para chegar no céu. E quando vem aquela onda, o barco sobe, vai subindo, parece que ele vai para o céu. Depois a onda passa, aí o barco começa a descer, parece que ele vai afundar. É assustador, é assustador. E diz a palavra que aquelas ondas começaram a bater, e o vento soprando o contrário, e ele não conseguia chegar onde queria, e estava aquela agonia. E o Senhor estava lá, orando. Já era 3 da manhã, e o Senhor orando. Daqui a pouco o Senhor levanta-se, e vai ao encontro dos seus discípulos. O Senhor sentia que eles estavam em perigo. Ele sentia que o inimigo estava tramando, tentando destruir, tentando afundar o barco e acabar com a vida dos seus discípulos.
E aí o Senhor disse, agora eu vou ao encontro dos meus. Olha, vê só, levanta e desce. Quando o Senhor desce, não tem nenhum barco na beira-mar, porque era o quê? De 3 para 4 horas da manhã. Tudo, não tinha barco lá. Mas só que o Senhor estava o quê? Cheio do poder, porque ele passou quase 12 horas orando. E quem ora, não existe dificuldade. Para quem ora, não existe barreira não, irmão. Para quem tem intimidade com Deus, para quem fala com Deus, ó, não tem barreira, não tem empecilho, não tem pedra, não tem nada que impeça da pessoa alcançar os seus objetivos. E aí o Senhor vai, chega na beira-mar, não tem barco não? Tem nada não. A oração me deu poder, e ele vai e anda. Pisa no mar e vai por cima das águas andando como se o mar fosse um tapete, fosse terra firme, e começa a andar. Eita, glória a Deus. E o Senhor vai ao encontro do seu discípulo. Olha, eu quero te dizer agora, neste momento, que é possível que a tua vida esteja sendo semelhante à daquele discípulo. É possível que você esteja dentro de um barco, espiritualmente falando. Pode ser que você esteja vivendo como aquele discípulo estava dentro de um barco. As ondas estavam dando o contrário, batendo, tentando afundar o barco. O vento também soprando do contrário, impedindo dele chegar onde queria. É possível que alguém que esteja me ouvindo esteja tentando andar, tentando alcançar algum objetivo e não tem conseguido, porque tudo está indo contrário, tudo está contra você. Você já bateu na porta de A, já bateu na porta de B, já pediu ajuda, mas ninguém consegue te ajudar, ninguém consegue te tirar dessa situação. Você já clamou de várias maneiras, mas continua do mesmo jeito. Eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor, o Todo-Poderoso, o mundo pode ter te abandonado, você pode estar se sentindo desprezado, mas o Senhor, Ele sabe o que você está passando e está se direcionando a você nesta tarde, em nome de Jesus. E diz a palavra que o Senhor foi andando ao encontro deles, porque era noite ainda, estava perto do amanhecer, de 3 para 4 horas da manhã. Então a gente vê que estava tudo escuro, e aí o Senhor vem andando por cima da água, né? E eles olham e vê aquela coisa branca parecendo assim, luminosa assim, no escuro, e ele diz que é aquilo ali, não entende direito, meio atordoado. Ele diz, é um fantasma. Que fantasma? É Jesus que está chegando. Fantasma é coisa do diabo. Fantasma não existe. Fantasma não existe. É ilusão de ótica, é história de televisão. Fantasma não existe. E aí, ele diz, é um fantasma. E aí o Senhor disse, ei, tem calma, sou eu. Tem bom ânimo, sou eu. Nesta tarde o Senhor está dizendo para quem está atordoado, fora do sentido. É tanto problema que a pessoa não sabe mais o que fazer, já perdeu já as ideias já. O Senhor está dizendo nessa tarde, tem bom ânimo, sou eu. Tem bom ânimo, sou eu. Irmãos, estava já amanhecendo. E estava vindo para aqueles 12 homens o socorro que eles tanto esperavam. Para se cumprir a palavra que está lá no Salmo de número 30, verso 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A noite dos discípulos estava longa, eu não sei. Alguém aqui pode estar passando uma noite escura, uma noite longa. Noite simboliza tristeza, aflição, problema, dor, agonia, falta de paz, angústia, sofrimento terrível. Faz tempo que você está passando por essa situação, mas nessa tarde o Senhor está falando pela sua palavra e está dizendo, ei, tem bom ânimo, sou eu. Sou eu, sou eu. E quando o Senhor chega, viu? Ele chega para resolver. Quando ele chega, o negócio não fica do mesmo jeito, não. Aonde o Senhor chega, a situação muda para melhor. Aonde o Senhor chega, o problema desaparece. Aonde o Senhor chega, a tristeza desaparece e a alegria volta. Aonde o Senhor chega, a pobreza, a miséria vai embora e a riqueza, a prosperidade chega. Aonde o Senhor chega, a inimizade, a intriga, a covardia, a inveja desaparece. E o Senhor reina, porque Ele é Deus e veio para causar a paz. O Senhor veio para fazer alegria. O Senhor veio para gerar paz, alegria, tranquilidade. O Senhor veio para isso.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A tua alegria, a tua paz, a tua salvação, o teu socorro está chegando, porque Ele é Deus e Ele sabe o que tu estás passando. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o teu coração. Ele sabe das tuas aflições. E nessa tarde Ele está chegando através dessa palavra. Glória a Deus. E diz a palavra que o Senhor é identificado pelos discípulos de tal maneira. Diz assim: Pedro vai lá e faz prova do Senhor. Quem quiser fazer prova e saber se Deus está aqui, é só no teu coração aí. Pode fazer uma prova. Faz prova aí. E Deus se revela aqui através da palavra. Deus está nesse lugar. E diz a palavra que Pedro diz: és tu mesmo, Senhor? Ó, fez prova. Se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Eita! É como, por exemplo, alguém que olha para esse lugar aqui, pode dizer assim: será que Deus está ali mesmo? Aí a pessoa pode até dizer assim: Deus, se tu estás naquele lugar, me chama para eu andar sobre o mar contigo. Andar sobre o mar, sabe o que é? É estar por cima do pecado. É fazer a vontade e o querer de Deus. É estar ligado com Deus. E diz a palavra que o Senhor diz: vem, Pedro. Aí Pedro, Pedro vai lá e olhando para ele, desce, pisa na água e vai descendo. Mas o inimigo, quando o homem vai se aproximar mais de Deus, ele gosta de aumentar mais a perseguição. Toda vez que a bênção estiver chegando na sua vida, vai vir um problema gigantesco para você se assustar e desistir. Aí você não pode dar lugar ao problema, não. Tem que continuar ali, olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pedro tinha fé, ele estava olhando, a fé dele estava lá. E já vai Pedro, andando por cima da água. Daqui a pouco o vento, aquele vento que chega canta, né? E o mar, lá. Aí Pedro, em vez de continuar olhando para Jesus, olha para o vento e para o mar e começa a afundar. Irmão, a gente não pode tirar o olhar, não pode desviar o foco, não. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Não se desvie, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Continue marchando, continue servindo, continue obedecendo, continue fazendo a vontade dEle, olhando para Ele. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Aí diz a palavra que Pedro começa o quê? Tirou os olhos de Jesus, começa a afundar. É isso que acontece. A pessoa está na presença de Deus, está orando, está falando com Deus, está em intimidade, está uma coisa gostosa, está nos cultos se alegrando. Eita, é glória, aleluia. Aí daqui a pouco alguém diz para aquela pessoa: olha, o que fulano falou de tu. Aí a pessoa: quem? Aí tira o foco. Aí quando a pessoa deixa de olhar para Jesus, para olhar para as acusações, para os problemas, para as perseguições, o que é que acontece? A pessoa começa a afundar. Aí vai afundando. Porque quando a pessoa afunda, faz o quê? Desaparece. Foi coberto. É isso que acontece com muitos que não olham para Jesus. Afundam, desaparece. E a pessoa: cadê A? Cadê B que não veio mais para a igreja? Onde é que está? Afundou. Por que afundou? Porque ele não estava olhando para Jesus. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: ei, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, que eu sou o teu Salvador. E aí Pedro grita: socorre-me, ó Senhor. A mão já estava assim. Aí o Senhor chega e vem, homem de pequena fé, porque tu duvidaste, homem? Levanta, não duvide não. Quem se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem que acreditar. Se você não acreditar, é em vão. Porque Ele deixa bem claro que a fé é o firme fundamento. Se ela é um firme fundamento, você não pode se deslocar. Fundamento é algo que está fixo. Está vendo essa base aqui? Essa madeira? Ela é a semelhança da fé. Por quê? Porque isso aqui não sai do lugar. Você tem que ser assim,
Tem que apanhar de um lado, apanhar do outro, crítica de um lado, crítica do outro, problema do lado, problema do outro, mas você não pode sair do lugar. Tem que continuar no mesmo lugar. Ainda que alguém te chute, ainda que alguém te despreze, ainda que alguém te aponte, mas você tem que continuar aqui, na presença do Senhor. Porque estando aqui, você vai receber aquilo que o Senhor tem te prometido. O Senhor vai te... O Senhor, Ele gosta daqueles que não recuam atrás. Porque quem recua atrás, quem volta atrás, para Deus é covarde. É covarde. Veja lá, na carta, só para terminar aqui, vou terminar. Terminar por causa dos mosquitos aí que pega de irmão aí, ó. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Diz assim o texto sagrado, vou ler para você. Rapidinho aqui, vamos lá. Carta aos Hebreus 10 e 36. Escuta bem essa palavra, escuta bem. Escuta bem. Olha bem. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ei, para alcançar aquilo que você espera da parte de Deus, aquilo que Deus te prometeu, você precisa ter o quê? Paciência. Precisa esperar. Não pode se mover como eu estava mostrando agora. Tem que ser como essa coluna aqui, ó. Não pode sair do lugar. Permaneça no lugar que Deus te colocou. Permaneça aqui neste lugar, porque foi aqui que Deus te trouxe. Foi aqui que Deus te colocou. Então permaneça, porque o que há de vir, virá e não tardará. E agora vem embaixo. No 38, diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Ei, o Senhor não se agrada de quem é covarde. O Senhor não se agrada de quem volta atrás. O Senhor não se agrada de quem se esconde, de quem é fraco, não. O Senhor se agrada de quem tem ousadia, coragem, de quem acredita que Ele está na frente e por isso não teme a nada. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Ele não nos deu um espírito de frouxidão, de fraqueza, de temor, mas um espírito de fortaleza para fazermos a sua obra e glorificarmos o seu nome aqui na terra. Então, amados, Jesus está voltando e temos que ser fiel. E voltando para o texto lido, a gente vê que eles entraram no barco para ir para o outro lado. E no meio do caminho encontraram uma grande dificuldade. Mas o Senhor, quando estava prestes do barco dele ser afundado, o Senhor não deixou que afundasse e veio ao seu socorro. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que nós estamos no barco. E o barco é a igreja. Observe isso daqui, vê se tu parece uma arca. Estamos no barco. E o capitão desse barco é o Senhor. E ele não vai afundar, porque quem está guiando esse barco aqui é de primeira qualidade. Nunca afundou, nunca afundou. Então, amado, nós estamos dentro desse barco. Dentro desse barco vai vir ondas altas, vai vir vento contrário, vai vir muitas coisas para nos assustar e tentar dizer que a gente vai afundar. Mas não vai não, porque o Senhor está no controle de tudo. E é esse barco, é dentro desse barco que a gente vai chegar do outro lado. Qual é o outro lado? O céu. Qual é o outro lado? O céu. É dentro desse barco que a gente vai sobre o mundo, caminhando e glorificando, dando glória e aleluia ao nome do Senhor, até um dia esse barco chegar no porto desejado que é o céu. Aí a gente terminou a viagem e passaremos a viver uma vida de eternidade na presença do Senhor, se alegrando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando. Vamos se levantar e ficar de pé para orar? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Continua. Quem precisa de oração? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta palavra.
Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que chegou aqui nessa missão. Deus, continua abençoando cada um, continua cuidando de cada um, continua dando livramento. Senhor, vai abençoando essa comunidade, vai abrindo portas de emprego, empregando pessoas desempregadas, vai levantando o caído, fortalecendo o fraco, alegrando o triste, vai dando força ao cansado. Meu Deus, vai, meu Deus amado, dando livramento a essa comunidade, a essa localidade, a cada pessoa. Meu Deus amado, vai prosperando essa comunidade. Meu Deus, manda recursos para essa obra. Estamos esperando, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Precisamos concluir, meu Deus, e nós cremos que o Senhor há de assim mandar, porque o Senhor é Deus e esse barco pertence a ti. Oh, meu Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos leve em paz. Estamos voltando de viagem para Recife. Deus, nos dá livramento, nos guarda, nos protege. Vê também os irmãos que vão ficar no culto que está à noite, aonde o nosso diácono João Santo vai dirigir, meu Deus. Convida os teus servos, traz eles para te adorar, meu Deus amado. Que seja um culto de glória, de aleluia, de louvor, de grande alegria, meu Deus. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus continue abençoando.